Se acharam que não ia ter vídeo de Yokoso, vocês não podiam estar mais enganados. Fala galera, eu sou o Lucas aqui para mais um vídeo e finalmente comentando sobre a 4ª temporada de Yokoso. Depois de uma estreia que eu deixei de comentar, agora eu vou comentar 8 episódios. Se bem que o último arco aí, esse arco que está sendo adaptado agora, começando a ser adaptado, tá com muita conversa, então tem bastante coisa que dá para pular, tem bastante coisa que não precisa focar tanto assim. Então assim, é mais o início do anime e os últimos episódios aí focando em alguns personagens que apareceram nele, mas que são partes mais interessantes. E bom, não é só isso que eu vou comentar também sobre a abertura, sobre o encerramento e também sobre a mudança no visual do anime, que é uma coisa que tá pegando todo mundo aí, pegou muito aí o pessoal no início do anime, com certeza deu um impacto aí esse início aí, a diferença do visual, mas também tem uma coisa que tá diferente, a direção, porque mudou o diretor e tem bastante gente que já sacou que o ritmo tá diferente, que tá bem diferente aí das últimas temporadas e que esse diretor aí tá meio que vacilando em alguns momentos aí. Ele tem um bom arsenal aí de trilha sonora, de muita coisa que já tinha no anime e que não tá sendo bem usado. Tem algumas cenas ali que ele conseguiu fazer bem, mas tem outras que ele vacilou, ele podia ter feito melhor ali para dar mais impacto, mas que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, principalmente do anime de Yokoso, que eu vou começar a comentar semanalmente aqui no canal. Então bora começar. E bom, o anime de Yokoso voltou agora na temporada de abril de 2026 e voltou agora com a turma D de novo na turma D. Eles evoluíram para a turma C na 3ª temporada ali, mas depois daquele último teste eles caíram para a turma D de novo. Só que agora é diferente, eles estão mais maduros, eles evoluíram bastante. Até a professora deles reconheceu que eles estão mais maduros e agora eles estão num nível que eles podem disputar agora de igual para igual e almejar a turma A. Então dá pra ver a evolução da turma deles. E bom, uma coisa que já é colocada na estreia do anime é a pessoa da sala branca que vai para a escola, que vai se infiltrar na escola para tentar expulsar o Ayano Koji. Só que não é revelado quem é essa pessoa está encapuzada aí na frente do diretor Tsukihiro e está recebendo informações de vários alunos. Só que uma coisa que pega nesse início é que aparentemente essa pessoa não vai seguir totalmente as ordens do diretor. Na verdade, vai agir por conta própria. Aparentemente, essa pessoa quer fazer alguma coisa com o Ayano Koji, mas por motivos próprios. E bom, uma coisa que temos que lembrar no início dessa temporada é que agora o Ayano Koji, ele tem uma namorada, a Karu Izawa, que foi estabelecida no último episódio da 3ª temporada, e que em vários episódios que eles estão juntos, vemos o Ayano Koji com bastante atitude. E bom, como eu falei antes, foram 4 episódios na estreia. E do porquê disso? Porque você já mostra o primeiro teste que está sendo colocado, mostra o primeiro teste aí, e que é um teste que tem um final bem impactante aí, principalmente no 4º episódio, e também porque você acelera um pouco as coisas, não acelera na verdade, mas você coloca 4 episódios que tem bastante conversa no meio deles e de uma vez, numa semana. Porque imagina, você faz a estreia numa semana, aí depois 2 semanas seguidas de episódio com conversa, e o 4º episódio na 4ª semana tem a parte impactante, imagina. Então, para acelerar mais ainda e fazer uma boa estreia, eles colocaram 4 episódios de uma vez, o que eu achei uma boa decisão para chamar a atenção das pessoas nessa estreia. Mas uma coisa que pegou bastante as pessoas, além da estreia com 4 episódios, é a mudança na direção e o design. O design foi uma coisa que impactou logo no início, porque ele tá bem diferente. Eu não vou colocar aqui que ele é pior ou melhor, mas ele tá bem diferente assim. Você pega o visual da 3ª temporada e segue um pouco o modelo da 2ª e da 1ª, e você chega na 4ª temporada, o visual tá bem diferente. Uma coisa que eu tiro o chapéu é que ele tá mais consistente, eles conseguem manter a consistência no visual dos personagens por bastante tempo, em várias cenas na verdade. Uma coisa que era muito difícil da 1ª temporada, na 2ª temporada mais ainda, acho que a 2ª temporada foi a mais inconsistente e que deu uma melhorada na 3ª temporada. Agora na 4ª temporada, mesmo com a mudança no design, eles estão conseguindo manter uma consistência bem surpreendente. Então isso é uma coisa que tem que tirar o chapéu. Agora uma outra coisa aí que tá sendo bastante discutível é o diretor novo, porque tem bastante cena aí ao longo dos episódios que ele tá vacilando. Como eu posso dizer, a parte de conversa tá muito chata, tá muito assunto aí. O Yokoso sempre foi um anime que teve bastante conversa sim, só que tem bastante conversa na light novel que é diluída, é acelerada, tem coisa que não precisa ficar focando tanto assim, e esse diretor tá colocando bastante coisa ali e que, assim, tem partes que não precisa ficar focando tanto assim. Além da parte do ritmo aí da cena também, tem certas partes tensas ali que ele não tá sabendo usar a trilha sonora, não tá sabendo focar bem para causar um certo impacto. É uma parte bem discutível que algumas pessoas não estão gostando e que vamos ver como ele vai se sair ao longo da temporada nessa 2ª metade agora, porque Yokoso vai ter 16 episódios nessa temporada e já foram 8 episódios, então vamos ter mais 8 episódios agora e vamos ver como ele vai sair nessa 2ª metade, e que está focando no arco da ilha e que eles já vão pra ilha no próximo episódio, que vai ser bem interessante, porque vai voltar a ser mais movimentada e vai ter
fazer mais estratégia. E bom, agora focando na abertura e no encerramento, eu gostei bastante da abertura, mostrando aí, desse jeito aí, o Ayano Koji com vários alunos aí, mas com rostos escondidos, meio que como se fosse ele tentando identificar quem é a pessoa da sala branca. E essa parte aí, focando em cada sala aí, ficou muito boa também. Essa parte aí, focando na sala da Ayano Koji, na sala da Ichinose, na sala da Sakayanagi, na do Ryui, essa parte ficou muito boa. E também essa aí focando nos alunos novos aí do primeiro ano, que são os alunos que estão interagindo diretamente aí com a Ayano Koji. É um estilo diferente de abertura, mas que eu gostei bastante. E bom, agora falando de encerramento, o encerramento também é bom, só que por um outro motivo, porque é focando nas waifus aí da quarta temporada e também no Ayano Koji, meio que colocando o Ayano Koji como se fosse o cara, e as garotas em volta dele aí. Essa parte ficou muito boa também, tanto que essa parte do Ayano Koji com certeza vai ficar como capa do vídeo. E bom, nos primeiros episódios, os alunos são apresentados a um novo sistema, um sistema que meio que ranqueia os alunos, todos os alunos de todas as salas, não dividindo eles como sala A, B, C e D, não. Eles colocam um ranking dos alunos misturando todos os alunos de todas as salas. Um jeito bem interessante de saber se algum aluno da sala C ou D é um cara muito perigoso para a sala A ou B. Então é um jeito de ficar atento aos demais alunos e saber que eles são bons e o que eles não são. E junto disso, os alunos são apresentados a um novo teste, um teste bem complicado, em que os alunos do segundo ano vão ter que fazer as provas em dupla com o pessoal do primeiro ano. Só que eles têm que obter uma certa média para não sofrer penalidades. E bom, é uma coisa problemática porque o pessoal do segundo ano, ele pode ser expulso nesse teste, enquanto o pessoal do primeiro ano só vai ser prejudicado com alguns pontos. Então assim, o Ayano Koji, ele pode ser expulso nesse teste. É um problema porque ele não sabe quem é o aluno da sala branca. Ele sabe que ele está no primeiro ano, mas ele não sabe a identidade dessa pessoa. Então formar a dupla com alguém da sala branca seria muito ruim, porque provavelmente essa pessoa ia se afundar e acaba levando o Ayano Koji junto. Então é uma coisa que ele tem que ficar atento. E junto disso, somos apresentados aos novos personagens, os alunos do primeiro ano. Esses dois aí que são da sala D, a Nanase e o Rosen, e que esse Rosen é um cara bem extremo aí, é tipo o Ryui, só que mais agressivo. Ele sabe usar a cabeça, mas ele é mais agressivo, que até o Ryui tenta evitar brigas com ele. Já mostra aí nessa cena, ele causando aí com a sala do Ayano Koji e a sala do Ryui. E bom, a outra personagem que é apresentada também é essa aí, Chika Mazawa, porque a Ayano Koji e a Horikita, eles estão atrás de um parceiro para o Sudo, porque ele não pode formar dupla com qualquer pessoa. E bom, essa garota, primeiramente, ela estava interessada na Ayano Koji, só que logo depois veio a proposta para ela fazer dupla com o Sudo, só que veio com uma condição, de que o Ayano Koji cozinhasse para ela, fizesse um prato à escolha dela, e que logo depois eles até compraram utensílios para ele cozinhar para ela. Ele não teve problemas porque ele teve ajuda escondida da Horikita, e que no final a Chika vai ser a parceira no Sudo nesse teste. E bom, temos dois alunos da sala C do primeiro ano que vão atrás do Ayano Koji também, perguntando de parceiros para a prova, e são dois alunos que também aparecem na Open e que são alunos que o Ayano Koji também tem que ser cauteloso, e por isso mesmo que ele fala que por enquanto ele não está formando dupla com ninguém. Até a Sakayanagi ofereceu ajuda para ele, só que por enquanto ele está resolvendo as coisas sozinho. E bom, temos a parte bem interessante aí do Ayano Koji tendo seus momentos aí com a Karuizawa, com ele ajudando ela a estudar, e que no final ela acabou sendo surpreendida com um fio de cabelo da Ichika, que esteve no quarto do Ayano Koji, e que começou a perguntar para eles o que estava acontecendo, de quem era aquele cabelo, e que no final eles são interrompidos pela própria Ichika, que acaba provocando eles e fala que esqueceu uma coisa no apartamento dele, e que mais tarde essa cena vai voltar. Eu vou comentar mais sobre essa parte de novo. E bom, depois de 3 episódios de negociação da Horikita com a sala D do primeiro ano, vemos essa última negociação deles aí. É uma negociação que no final não resultou em nada. Na verdade, o Rose e a Nanase, eles se encontraram com a sala do Ayano Koji, se encontraram com a Horikita, o Ayano Koji Sudo, só que no final não deu em nada. Ele queria dinheiro, ele falou, só perguntava de dinheiro para ele, só que eles não iam dar dinheiro para o Rose não, até que chegou um momento que parecia que talvez eles chegariam no acordo, só que na verdade era uma cilada para a turma D do segundo ano, na verdade uma cilada para o Ayano Koji, porque o Rose e a Nanase levaram os três para esse local para eles poderem fazer qualquer coisa, porque não tem câmeras nesse local, e o Rose ele poderia fazer seu showzinho nesse local, e nessa parte tem uma cena de ação bem curta, mas que foi bem feitinha, que mostrou o Rose acabando com o Sudo, e logo depois a Horikita tentando enfrentar ele, que foi até legal essa parte, só que no final não deu em nada, não deu para os dois, e que aí chegou a parte Ayano Koji contra o Rose. Na verdade, o Ayano Koji ele não fez praticamente nada. E bom, a Nanase, ela também armou essa cilada junto com o Rose. Só que chegou um certo momento que o Rose, ele acabou sacando uma faca aí que ia contra o Ayano Koji, e que a Nanase aí já queria parar a situação. Ela não concordava a partir desse momento, só que ela não era suficiente para parar o Rose, e que logo depois foi para cima do Ayano Koji com essa faca. E que é para ser uma cena bem tensa, só que o diretor esqueceu de fazer uma cena tensa aí ou uma surpresa aí no final, porque foi bem seco
com essa cena, o Rose chegando com a faca em cima do Ayano-Koji, e cortou para essa cena, já com a faca fincada na mão do Ayano-Koji, mostrando o Ayano-Koji aí com a faca na mão e a expressão zero, sem expressão nenhuma de dor, mostrando quão diferenciado ele é e que até o Rose se surpreendeu com essa parte, não só com a cara do Ayano-Koji mesmo tendo tomado uma facada, mas pelo que ele fez nessa cena. Nada a ver essa chuva depois da facada, nem tem no material original, ele colocou essa parte aí para dar um ar diferente, só que não melhorou muito essa parte da facada aí não. O que foi boa nessa cena foi a parte da explicação do Ayano-Koji, porque logo depois o Ayano-Koji começa a explicar o que eles estavam tentando fazer, que na verdade o Rose não ia esfaquear o Ayano-Koji, ele ia esfaquear a sua própria perna, e que ele acaba expondo o plano do Rose e da Nanase, e que na verdade o Rose ele ia se esfaquear para culpar o Ayano-Koji, para dizer que o Ayano-Koji, após ter visto a Horikita e o Sudou no chão, teria se enfurecido e ido para cima do Rose com a faca, que na verdade é a faca do Ayano-Koji, que o Ayano-Koji comprou para cozinhar para a Ichika, então mostrando que a Ichika também estava envolvida nesse plano, e que o próprio Ayano-Koji falou que esse plano chegou até aqui por conta da Ichika, foi graças a ela que eles conseguiram chegar até esse momento, e o porquê eles estarem fazendo isso com o Ayano-Koji, porque na verdade foi emitido para alguns alunos do primeiro ano um teste especial, um teste para expulsar o Ayano-Koji, e quem conseguir expulsar o Ayano-Koji vai ganhar 20 milhões de pontos, uma coisa absurda aí e chocando todo mundo, mostrando como o Ayano-Koji descobriu tudo e também surpreendendo o Sudou e a Horikita, que não estão entendendo o que está acontecendo. E bom, nessa parte o Ayano-Koji mostrou para o Horikita como ele é superior, porque logo depois dessa parte dele expondo o plano aí da Nanase e do Rose, ele fez uma proposta para o Rose. Ele falou que ele pode deixar esse caso de lado caso ele atenda duas condições, de que primeiro, de que a sala do Rose e da Nanase faça uma parceria de igualdade com a sala da Ayano-Koji e da Horikita, e segundo, que ele seja a dupla da Ayano-Koji na prova. Então assim, ele acabou solucionando tudo aí só nessa parte aí, mostrando para a Horikita como ele é superior e como ele resolveu as coisas, e que ele acabou escolhendo o Rose como a sua dupla porque ele julgou que o Rose não é alguém da sala branca, porque alguém da sala branca não faria isso que ele fez. A única pessoa que está entre as suspeitas por enquanto dos dois é a Nanase, e que mais à frente vai ter mais explicação sobre ela e vai ser revelado no teste da ilha se ela é da sala branca ou não, qual a ligação dela com o diretor Tsukihiro e também o que ela quer fazer com o Ayano-Koji, porque aparentemente ela tem uma coisa contra o Ayano-Koji. E bom, passou o primeiro teste e o aluno da sala branca não conseguiu expulsar o Ayano-Koji ainda, ele tem o próximo teste, o teste da ilha, para expulsar o Ayano-Koji. E bom, o diretor, ele fala uma coisa para o Ayano-Koji, ele fala que o aluno da sala branca está agindo por conta própria. Na verdade, o Ayano-Koji ele julgou isso, ele achou que está acontecendo isso, porque parece que o diretor ele está meio quieto, que é exatamente isso que está acontecendo, que é uma coisa que preocupa o diretor, não só para ele, mas também para o que ele vai fazer com o Ayano-Koji, o que ele vai tentar fazer com o Ayano-Koji. E bom, uma coisa aí que mostrou para a Horikita que mais uma vez o Ayano-Koji é superior, mas que no final acabou surpreendendo todo mundo e causou uma baita surpresa na sala do Ayano-Koji, é que o Ayano-Koji foi a única pessoa que tirou a nota perfeita na matéria de matemática, uma coisa que era praticamente impossível, porque até o amigo dele, o cara que é do mesmo grupo de estudos que ele, falou que tinha perguntas de faculdade ali. O Ayano-Koji também sabia que tinha perguntas de faculdade ali, só que é uma coisa que ele aprendeu tudo na sala branca, e que são monólogos aí que tem na Light Novel. O Ayano-Koji pensando que as perguntas aí que tinham na prova não eram problemas, porque ele aprendeu tudo na sala branca, mostrando que não teve um desafio aí na questão de matérias. Mas que fique claro, ele tirou 100 em matemática, o resto ele ficou na média para manter as aparências, mas esse 100 de matemática chamou atenção, e tanto que no final esse daí foi tirar satisfação com o Ayano-Koji, que quando ele foi se explicar, a Horikita acabou tomando atitude e explicou para ele, porque segundo ela pediu para o Ayano-Koji se conter no primeiro ano, para que ninguém olhasse para ele, visasse ele e tentasse expulsar ele, tentando ver ele com perigo para as demais salas, e que essa foi a estratégia adotada no primeiro ano, só que agora no segundo ano a estratégia era outra, e que no final essa desculpa acabou colando com a maioria, mas que eles só se resolveram nessa cena aí, em que eles acabaram se reconciliando logo depois de um pedido de suas amigas. E bom, uma coisa que o Ayano-Koji conseguiu também nesse teste é fazer com que a Horikita tentasse entrar no conselho estudantil, porque essa era a aposta, caso ele tivesse uma nota maior em matemática do que ela iria entrar para o conselho, mas se não acontecesse e ela fosse superior a ele em matemática, ele iria levar a sério esse ano, e uma coisa que ele está tendo que fazer obrigatoriamente agora por conta do aluno da sala branca e também a situação atual. Então mesmo com ele tendo ganhado a aposta e ela entrando agora para o conselho estudantil, ele não vai poder ficar de folga não, ele vai ter que levar um pouco mais a sério esse ano, porque tem uma pessoa que vai tentar expulsar ele, então ele não pode ser mais cauteloso, ficar mais escondido, ele vai ter que ser mais ativo agora, uma coisa que ele está se mostrando. Bom, tivemos uma outra parte interessante também, mas focando na Ichinose, porque logo depois do Ayano-Koji surpreender não só a sua sala, mas também todas as salas, ele acabou se encontrando com a Ichinose e o Kanzaki, o vice da sala dela, e que no início o Kanzaki, ele
fica meio que suspeitando do Ayano-Koji, mostrando que na verdade o Ayano-Koji ele é muito mais do que aparentava. E agora ele é a vez que vai ficar de olho nele. Mas o que chamou a atenção não foi essa parte, o que chamou a atenção foi a interação entre o Ayano-Koji e a Ichinose, porque fica aquela conversa sobre o que eles vão fazer nesse próximo teste e que a Ichinose ela fica falando como ela pretende lutar e que ela pretende ajudar a sala dela e caso aconteça de alguém ser expulso, ela vai se oferecer no lugar dessa pessoa. Uma coisa que aparentemente não foi do agrado do Ayano-Koji, porque ele falou para ela que tudo bem ela ter um plano e que ele acaba falando isso aí para ela, de que forma nenhuma ela pode ser expulsa e que isso aí acaba mexendo com ela, porque claramente sabemos que o que ela sente por ele, só que o cara aí tá mexendo com a garota, ele já tem uma namorada e ele tá mexendo com essa daí e que acaba concordando com a fala dele. E bom, a Horikita acabou entrando para o conselho estudantil, conforme a aposta entre ela e o Ayano-Koji, e que mesmo que ela tenha entrado a pedido do Ayano-Koji, ela também tem seus motivos também para entrar no conselho, só que sabemos que o Ayano-Koji ele também quer uma pessoa lá no conselho para poder ter informações também, não é só uma coisa para a Horikita crescer, ele também quer a evolução da Horikita, mas é uma coisa que ele precisa mais para ajudar ele nesse momento. Bom, agora voltando para o Ayano-Koji de novo, só que dessa vez os momentos dele com a Karuizawa, que está no quarto dele conversando com ele e que tem toda uma conversa ali sobre como ele foi surpreendente ali no teste de matemática ali, que ele teve a nota máxima e que agora é meio difícil revelar que ele é o namorado dela, porque seria uma coisa ali do tipo, ela está namorando ele por conta de status, de ser uma pessoa que teve a nota máxima nessa matéria. Só que ele não tem problemas com isso, porque segundo ele, é a mesma coisa de ele namorar alguém bonita, e que ela acaba perguntando pra ele, você me acha bonita? E ele responde, isso aí, você acha que eu namoraria alguém feio? E que mais uma vez o Ayano-Koji conseguiu mexer com uma garota, só que dessa vez com a sua namorada, e que logo depois íamos ter um avanço aí dos dois, aí um beijinho dos dois, só que no final foram interrompidos pela Ichika, que acabou aparecendo na porta do Ayano-Koji, só que para essa cena bem sinistra aí, dela aparecendo na porta e perguntando para ele se tem alguém com ele, que essa parte eles conseguiram fazer muito bem, passaram bastante tensão nessa cena, e que logo depois ela acaba entrando no quarto dele e vendo a Karuizawa, só que em compensação dela atrapalhar os dois, ela acabou trazendo uma coisinha para os dois, isso daí uma coisa que é para os dois usarem bastante, e que ela fica provocando os dois, provocando principalmente a Karuizawa, falando que ela achava que os dois estavam fazendo alguma coisa pervertida e que eles ficam negando. Só que Tika ela fala uma coisa, essa escola ela estabelece que é proibido, mas que na verdade é de fachada, porque você pode comprar coisas como essas no mercado. Então assim, é uma coisa de fachada, é uma coisa que não proíbe dos dois de avançarem mais ainda além de um beijo. E bom, ela não foi só para atrapalhar os dois, ela foi também para pedir desculpas para a Ayano-Koji e falar que na verdade ela tinha avisado a Ayano-Koji. Toda aquela parte ali dela comprar os itens e ficar olhando para aquela faca ali, escolhendo aquela faca sem pestanejar, foi tudo um plano ali dela para fazer a Ayano-Koji perceber o que está acontecendo na verdade. E que é mais uma coisa que faz a Ayano-Koji ter mais suspeitas de que a Ichika na verdade é uma pessoa da Sala Branca. Só que ele fica pensando também do porquê uma pessoa da Sala Branca acabaria denunciando seus planos. É uma coisa bem suspeita, porque a Ichika ela se mostra muito capaz, parece bastante uma pessoa que seria da Sala Branca. Só que uma coisa que incomoda ele é ela entregar esse plano para ele. E bom, agora focando no teste que vai começar no episódio número 9, esse sexto episódio é explicado que esse teste é um teste especial na ilha, e que é um teste que vai envolver todas as salas de todos os anos, até porque é para ter mais uma oportunidade de tentar expulsar o Ayano-Koji. Só que dessa vez é um teste bem diferente do teste da ilha do primeiro ano, e que vai envolver várias salas e vão ter vários grupos mistos também. Não precisa formar um grupo só com o pessoal da sua própria sala não, você pode formar grupos com outros alunos de outras salas. Uma coisa que é mostrada no início dessa parte é o Koenji tentando falar com a professora da sala dele, porque ele não quer fazer nada, ele quer ficar sem fazer nada nesse teste de novo, só que ele não consegue no final, e logo depois ele tenta recorrer ao Ayano-Koji, pedindo para entrar no grupo do Ayano-Koji, uma coisa que ele também não conseguiu. E bom, falando agora no Ayano-Koji e o que ele vai fazer nesse teste, a Horikita delega ao Ayano-Koji que ele fique sozinho nesse teste, ele não forme grupo com ninguém, ele fique sozinho e se possível ficar em primeiro nesse teste, uma coisa que ele fala que é difícil, só que ela acredita que ele é capaz de fazer isso. E bom, como algumas pessoas sabem como o Ayano-Koji é muito apto, o Ishizaki, o Albert e a Hiyori tentam recrutar o Ayano-Koji, e que no final não conseguem também. Tem até uma conversa ali sobre o Ayano-Koji entrar para a sala deles, e que a Hiyori gosta bastante da ideia, até porque ela tem um interesse no Ayano-Koji. E bom, nesses últimos episódios foi basicamente
vários grupos se formando. Eu não vou ficar focando tanto assim em vários grupos não, vou passar bem rápido aqui, só algum grupo ou outro que eu vou focar mais. E bom, agora mais um momento aí no Code Carousel que temos que comentar aqui, é o momento em que os dois estão falando sobre o teste e como ela quer ficar no grupo dele. Só que ele fala para ela que ele vai ficar sozinho nesse teste e que caso aconteça uma coisa com ela, ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito com dinheiro. Mesmo que ele não tenha o suficiente para salvar ela, ele vai dar um jeito. E que é mais uma cena que ela acaba se derretendo por ele. E agora temos essa parte da Sakuyanagi e da Ichinose formando um grupo. Porque a Sakuyanagi chama a Ichinose para formar um grupo, até porque a Ichinose, mesmo que ela tenha tido aquela virada de página, ela ainda não sabe como lutar contra as outras salas e também lutar pela sala dela. Ela está bem perdida nesse momento e a Sakuyanagi, ela oferece uma ajuda, até mostra para ela como ela está fraca nesse momento e que na verdade ela e o Ryuin conseguem lidar muito bem com a situação. E que depois de ouvir a Sakuyanagi falar e estabelecer um acordo com ela sobre ela salvar os alunos da sala de Ichinose caso aconteça alguma coisa, elas acabam formando um grupo. Que agora vamos para o 7º episódio, em que esse pessoal no começo do episódio acabam formando um grupo do primeiro ano, juntando um aluno de cada turma, incluindo o Rose, que acaba colocando algumas condições que alguns não gostaram, mas que acabaram tendo que acatar. E bom, uma outra coisa que chamou atenção nesse episódio foi uma conversa entre o Ayanokoji, a Kushida e esse personagem, o Yagami, um aluno da sala 1B, e que é uma das pessoas que também recebeu a proposta para expulsar o Ayanokoji, que ele quis essa reunião com o Ayanokoji para falar sobre essa proposta, que aparentemente ele demonstra não concordar com o que está acontecendo. Ele fala para o Ayanokoji sobre a proposta, fala quem também recebeu essa proposta, que na verdade foram 6 alunos, e que ele sabe que tem algum envolvimento do diretor também, e que ele não concorda com essa situação. Mas assim, não se enganem com esse garoto, porque ele também pode ser um duas caras também, pode ser que ele seja bonzinho, mas também queira expulsar o Ayanokoji. E bom, falando em expulsão, a Kushida é uma pessoa que quer expulsar não só o Ayanokoji e a Horikita, mas também quer expulsar esse garoto, porque aparentemente esse garoto era um Kouhai dela, era um novato de quando ela estudava na outra escola. Então possivelmente é uma pessoa que conhece o passado dela, então é mais uma pessoa que ela quer apagar. E bom, logo depois temos uma conversa entre esses dois alunos da sala 1C e o Ayanokoji, porque esses dois alunos que também receberam o teste especial de expulsar ele, vão conversar sobre o Ayanokoji, porque nesse próximo teste eles querem dar um jeito no Rose, porque aparentemente ele está envolvido na expulsão de um aluno da sala deles. É meio que como se fosse uma retaliação, uma vingança contra o Rose, pelo que ele acabou fazendo com a sala deles. Só que como vimos até agora, o Ayanokoji não pretende fazer grupo com ninguém. E também se eles têm como acertar com o Rose, que eles acertem eles mesmos. E falando no Rose, temos essa parte dele tentando formar um grupo com a Nanase e a Ichika, que é uma pessoa bastante esperta e que ele não vai ganhar fácil não, porque no final eles até conseguem entrar em acordo e formar um grupo com a condição de que caso eles consigam expulsar o Ayanokoji, a Ichika vai ficar com os 20 milhões só para ela, e que o Rose acaba aceitando com a Nanase relutante. Só que assim, para o Rose é um acordo verbal, é uma coisa que não vale muito, então para ele, se eles expulsarem o Ayanokoji, ele não vai entregar os 20 milhões para ela não, porque é uma coisa verbal, não está estabelecido no papel, então ele pretende enganar ela com isso. Só que como vimos até agora, a Ichika não é boba, então ela também sabe que o Rose deve ter pensado nisso, ela também deve ter seus planos também. E bom, agora indo para o 8º episódio, o último que foi lançado, temos essa parte aí, focando na conversa entre o vice-presidente e o Ayanokoji, porque esse cara quer saber se o Ayanokoji vai atrapalhar na disputa dele com o Nagumo, porque ele suspeita que o Ayanokoji e a Horikita vão atrapalhar ele, que eles têm algumas intenções de fazer alguma coisa contra o Nagumo, e que assim, tem toda uma conversa ali, tem todo um desabafo ali desse cara aí sobre ele não querer se formar na sala B e querer ir pra sala A, e que ele fala como essa turma tem um bando de imprestáveis, e que no final acaba aparecendo uma dessas pessoas que ele acaba citando, a Kiryuin, que é uma personagem bem interessante aí, que várias pessoas estavam aguardando a sua presença, porque é uma personagem que vai ter presença daqui pra frente, principalmente no teste da ilha, que vai ter o momento dela e o Ayanokoji aí, deles aí entrando em ação, e que vai ser uma parte bem interessante, mas que por enquanto vamos focar nessa cena aí, nessa cena da apresentação dela, e que mexeu com todo mundo. Tá bastante diferente da novel, assim, a novel é mais detalhada, com certeza, Light Novel, os visuais são bem mais detalhados aí que o anime, só que assim, com a mudança de animação, a mudança no design, ficou mais, assim, mais inferior, bem mais inferior do que poderia ter sido se tivesse mantido o que estava na 3ª temporada. E bom, é mostrado durante uma conversa dela com a Ayanokoji que ela não tem interesse em muitas pessoas, mas que o Ayanokoji é diferente, é uma pessoa que chamou a atenção dela, de alguma forma ele consegue chamar a sua atenção, que esse interesse dela no Ayanokoji acabou preocupando uma outra pessoa, o Nagumo, que mais tarde, quando a Ayanokoji foi embora, apareceu junto de seu vice, e que aparentemente ele quer ela no grupo dele, até porque ele sabe como ela é capaz, que ela é muito capacitada, só que ela também não tem interesse no Nagumo. Na verdade, ela ia ficar sozinha de qualquer jeito, só que nessa parte ela nem esconde que ela nunca demonstrou interesse nele, ela só demonstrou interesse no irmão da Horikita e no Ayanokoji.
Anokoji agora. E que é uma coisa que chama a atenção do Nagumo, porque ela não teve interesse nele, mas teve interesse no Anokoji. Então o Anokoji tem alguma coisa especial aí. Ela fica falando como na verdade o Nagumo ele pode perder muito feio nesse teste. E bom, temos essa parte rápida aí do Kanzaki falando com o Anokoji, basicamente pedindo para o Anokoji resolver as coisas da sala deles. Só que é uma coisa que o Anokoji já fala para ele, que é uma coisa que eles têm que fazer. E que é uma coisa que o próprio Kanzaki no final acaba percebendo. E que agora vamos para uma parte que envolve só a elite aí, que envolve o Anokoji, o Ryui e o Katsuragi. E que é uma reunião bem comum e que na verdade o Ryui chamou os dois. E que o objetivo dele é que os pontos do segundo ano nesse teste não sejam roubados. E bom, ele fala sobre formar um grupo com o Katsuragi, uma coisa que o Katsuragi fica relutante, até por conta do que aconteceu na primeira temporada, naquele teste da ilha. E bom, Ryui traz para a conversa o fato de que ele perdeu para Anokoji, por isso que ele está nessa conversa também, que ele chamou a Anokoji. Uma coisa que o Katsuragi não acredita, só que logo depois ele percebe que é verdade, porque até o Anokoji ele fala: o que você pretende com admitindo isso? Só que mesmo assim para o Katsuragi isso é uma baita bobagem. Só que logo depois vem a proposta do Ryui, que não envolve só esse teste. Segundo o Ryui, ele vai derrotar essa Kayanagi e também pode acabar fazendo com que ela seja expulsa. Que ele quer que o Katsuragi participe disso. Ele quer que na verdade o Katsuragi vá para a sala B, a sala dele. E que aí é uma proposta bem inusitada, porque como assim? Você quer que eu troque a sala A, que é a que eu quero me formar, pela sala B? Só que Ryui ele fala que mais à frente ele vai derrotar essa Kayanagi, que no final o Katsuragi acaba aceitando a oferta. Então é mais uma pessoa de elite para a sala do Ryui. E que logo depois temos essa cena que não é tão importante aí, mas que foi para chamar a atenção e também de causar uma estranheza, que foi essa cena aí dos dois questionando o Anokoji jogando água no café, com ele tentando descobrir como ficaria o gosto do café diluindo com mais água. E que é uma cena bem estranha aí, envolvendo o nosso protagonista. E bom, agora vem a parte da conversa do porquê o Anokoji está envolvido. Porque o Ryui chamou o Anokoji não para entrar no grupo deles, mas sim para ter a carta que está com o Anokoji. E que o Anokoji acaba concordando se o Ryui trocar a carta com ele, porque a carta que está com a sala do Ryui é uma carta de divisão, uma carta que pode acabar ajudando a Karuizawa caso ela fique abaixo nesse teste. Então assim, se ela sofrer alguma penalidade, o Anokoji ele pode dar um jeito usando essa carta, e que no final fique estabelecido o acordo. E bom, logo depois temos uma outra parte de formação de grupo, e que é envolvendo a Horikita e a Ibuki, porque o Anokoji ele fala sobre a Horikita formar um grupo com alguém, e que no final eles acabam encontrando a Ibuki e o Ishizaki. Só que no final a união das duas não deu certo, mas mais à frente, durante o teste, essa dupla vai voltar ativa, essa dupla vai ser mostrada de novo. E bom, mais uma parte de conversa que eu vou comentar é essa parte aí do Koenji brevemente conversando com a Horikita, falando sobre caso ele acabe ficando com uma boa pontuação nesse teste, que ela deixe ele livre na sala para ele fazer o que ele quer, que ele fique de boa na sala. Só que é uma coisa que ela não concorda e fala para ele que caso ele queira essa liberdade, que ele fique em primeiro nesse teste. Uma coisa que no final ele acaba concordando e parece que ele vai tentar fazer. E que eu já falo logo de início, o Koenji vai se surpreender nesse teste. Eu não vou falar em qual posição ele vai ficar, mas que ele vai se esforçar nesse teste, que ele vai fazer alguma coisa aí, ele vai fazer. E bom, agora vamos para a última cena que vamos comentar, que é essa aí do diretor Tsukihiro falando sobre como o tempo dele está acabando. O pai dessa Kayanagi vai voltar, porque é uma suspeição ilegítima que fizeram. Logo depois que descobrirem tudo, o tempo dele vai acabar e não vai ter como eles interferirem mais na escola. Então tem pouco tempo para fazer o Anokoji ser expulso. E que aí vem uma conversa com uma outra pessoa que ele quer que expulse o Anokoji, que é essa pessoa, a Nanase. E que assim, nessa cena, você já até questiona, será que é a pessoa da Sala Branca? Será que é essa pessoa? A gente tá pensando desde o início do anime, desde o início da temporada, quem seria essa pessoa? Tem todo um mistério. E você me revela no 8º episódio agora, não me revela numa parte mais tensa, numa parte assim, que o Anokoji ele mesmo descobre assim. Então é meio suspeito isso. Será que ela realmente é uma pessoa da Sala Branca? Não fica colocado que ela é uma pessoa da Sala Branca, mas se você fica pensando, será que é? E que eu já digo aqui, vai ser revelado durante o teste da ilha se ela é da Sala Branca ou não. Vai ser revelado, na verdade, o que ela tem contra o Anokoji. Vai ser revelado tudo sobre essa personagem durante o teste da ilha. Vai ser bem interessante, envolvendo os alunos do primeiro ano aí, os novatos aí, que receberam a missão de expulsão da Anokoji, e também os nossos queridos alunos do segundo ano aí, Anokoji, Ryui, Horikita, Sakayanagi, Itinose, todo mundo aí vai ter uma participação. Vamos ter surpresas durante esse teste da ilha e que vai surpreender muita gente. E bom, o resultado também deve surpreender várias pessoas. Então é isso, galera. Essa foi a volta de Yokoso e como o anime está indo. Vou
voltou muito bem com 4 episódios, que estabeleceu muito bem o que vai ser daqui pra frente o anime, como a Ana Koji vai ter que agir agora na escola para evitar a expulsão dele, de que a pessoa da Sala Branca consiga expulsar ele, e também essa parte aí do próximo teste, que foi bem chatinha mesmo, foi bastante conversa, foi muita conversa aí sobre formar grupo, e que foi bastante enrolado aí esses últimos episódios, mas que agora vai acabar, porque o próximo episódio, o 9º episódio, que vai sair agora nessa próxima semana, vai começar o teste da ilha. Eles já vão pra ilha e que vai começar bem interessante já, e que é um teste que vai ser mais movimentado e também vai envolver bastante estratégia, e que esse teste da ilha vai ser até o final da temporada. Não sabemos se vai ser até o episódio 15 ou 16, porque temos dúvidas aí se o volume extra vai ser adaptado, porque estão adaptando muita coisa aí, estão detalhando bastante coisa. Não está totalmente detalhado como a Light Novel, mas está mais detalhado que o normal comparado com as temporadas anteriores. Então se o volume extra 4.5 vai ser adaptado ou não é uma grande dúvida, mas é garantido que o teste da ilha, que envolve o volume 2, o volume 3 e o volume 4, vão ser adaptados nessa temporada. E se o volume extra vai ser adaptado, só vamos saber quando chegarmos perto dele, porque vamos saber mais ou menos como vai ser o ritmo desse teste e se ele vai se estender até o episódio 15 ou o episódio 16. Então vamos ter que aguardar um pouquinho para sabermos se vamos ter o volume extra adaptado ou não. E bom, mais uma vez, apesar da mudança do design dos personagens, essa não foi a parte que mais incomodou. O que incomodou é a direção, que não tá mandando muito bem não. Eu tinha minhas dúvidas sobre a direção, eu até pensei que não teríamos grandes problemas, mas aparentemente esse diretor tá vacilando em alguns momentos aí. Ele não está conseguindo dar atenção em algumas cenas e está deixando o anime muito mais parado que o normal. E que eu espero que eles adaptem bem esse teste, porque esse teste é bem interessante. Tem várias partes aí, não só a parte de ação, mas tem várias situações aí que aparecem nesse teste que são bem interessantes. Eu espero que eles deem uma atenção nesse teste, porque assim, o que foi bom até agora no 8º episódio foi a estreia do anime, no 4º episódio principalmente. Tivemos uma parte ali no 5º episódio que chamou a atenção também, que foi bem interessante, mas depois disso foi muita enrolação aí, não teve muita coisa que chamou a atenção. Então agora eu espero que eles deem uma atenção nesse teste e que vai finalizar a temporada. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês o que acharam da volta de Yokoso e também o que estão achando do anime até agora e o que esperam dele. Comente aqui abaixo nos comentários e também deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui e falou!